Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro A Lei da Atração, através do sprint número 5, onde nós leremos 10 minutos e no final eu vou explicar o que eu li do livro A Lei da Atração. Esse é o canal Comece com Livros. Já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. E se você perdeu alguns dos sprints anteriores, entra aqui no canal e assiste. Bora para a leitura.
Pronto, acabei de ler 10 minutos e bora para a explicação, né? Lembrando que eu estou aqui com o celular nas mãos, do tópico de onde a gente parou, que foi por que é importante identificar a oposição. E ele diz assim, ó, você tem a experiência da clareza sempre que observa a oposição em sua vida. E aí ele vai dar um exemplo, que ele mostra aqui, que tipo assim, quando você está escutando um som no carro que você não gosta, fica muito mais fácil identificar o que você gosta, porque você sabe que aquilo você não gosta. E ele traz esse exemplo para mostrar que quando nós conhecemos a oposição, nós obtemos clareza. Esse é o objetivo, é o principal objetivo desse trecho que nós estamos lendo. Na sequência, já vem outro tópico, que é quanto antes, melhor. Ou seja, o quanto antes você identificar a oposição, mais rápido você vai ter a clareza daquilo que você quer. E um trecho que eu quis trazer desse livro, desse tópico, melhor dizendo, foi o seguinte: repare que quando você vivencia a oposição com relação a cheiros, sons ou gostos, a sua tolerância é mínima. Aí vai trazer algumas perguntas para a gente refletir. Por quanto tempo você ficaria sentindo um cheiro ruim? Por quanto tempo você ficaria ouvindo uma música que não lhe agrada? Por quanto tempo você comeria algo que tenha gosto ruim? E aí ele traz isso para mostrar que, com relação a esses sentidos, a gente tem pouca tolerância, mas muitas vezes nas nossas vidas a gente tem muita tolerância quando nós falamos de relacionamentos, saúde, finanças e carreiras. E é isso que ele vai trazer no tópico seguinte, que é: a sua meta é limitar a oposição em todas as áreas da sua vida. Ou seja, ele vai trazer esse método, o método da oposição, para você ter clareza em diversas áreas da sua vida, principalmente essas que ele citou aqui: carreira, finanças, saúde e relacionamento. Ou seja, esse tópico vai o encorajar para que você não tenha tanta tolerância quando se trata dessas 4 áreas. E na sequência vem o tópico: o processo para obter clareza através da oposição. E ele vai explicar, o livro vai explicar esse processo através de estudos de caso, através de 2 estudos de caso. O primeiro é de uma mulher chamada Janice, que ela aplicou esse processo de saber a oposição para ter clareza daquilo que quer nos relacionamentos. E então ela fez o exercício do livro. De um lado, ela listou tudo aquilo que ela sabia que não queria num relacionamento, e depois foi buscar aquilo que ela realmente queria. E aqui eu trago as 3 primeiras coisas que ela escreveu. Foi que ela não queria um homem controlador, que não sabe ouvir e que não é carinhoso. E depois ela escreveu aquilo que ela queria: um homem flexível e equilibrado, que é aquilo que ela queria quando ela dizia que não queria um homem controlador. Na sequência ela escreveu que é um ótimo ouvinte, ou seja, que é o contrário daquele que não sabe, que não ouve. E depois ela escreveu que é carinhoso e sensível, ou seja, que é o oposto ao que não é carinhoso. E o outro estudo de caso é de um cara chamado Greg, de 27 anos, que ele usou esse método de saber a oposição para ter clareza na área financeira da vida, para que ele conseguisse melhorar sua situação financeira. E as 3 primeiras coisas que ele colocou que ele não gostava é: o dinheiro não dá, há sempre contas a pagar, mal consigo fechar o mês. E do outro lado, ou seja, ele, para ter clareza do que ele queria, ele escreveu: há dinheiro em abundância, sempre pago as contas rapidamente e com facilidade, sempre tenho dinheiro sobrando. E o tópico seguinte é: faça o exercício para obter clareza através da oposição. Mas aqui o sprint acabou, o sprint de 10 minutos, e eu vou falar sobre esse tópico só no próximo vídeo. E deixando aqui como aviso, eu parei a leitura na porcentagem 45,14% do livro. Comente aqui qual foi a parte que você mais interessante, se você achou que essa parte foi melhor ou pior do que os outros sprints. Fala tudo aqui na descrição que eu vou responder cada um dos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no Comércio com Livros, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas.
Muito obrigado por ter assistido até o final. Nos vemos no próximo vídeo.